Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um episódio do Conticast. E hoje estou com duas figuras ilustres do setor contábil aqui do Grupo Conte. Bruno Fraga e Edmilson Júnior, por favor, se apresentem para o público. Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Ou boa noite, ou bom dia, depende da hora que vocês assistam, né? Mais uma vez eu aqui, Bruno Fraga, do setor contábil. A gente veio aqui para poder falar um pouquinho sobre esse temido leão, né? Que começa amanhã, no caso hoje. Você já antecipou o tema, Com certeza. Só estava pedindo para você se apresentar. Eu sou muito ansioso. Então já largou spoiler do tema hoje do podcast, né? Com certeza. Por favor, Edmilson, primeira vez aqui no nosso Conticast. É isso. Que figura ilustre, né? Essa presença. O pessoal do marketing aqui demorou... Foram o quê? 45 dias, não foi para marcar esse podcast com o Edmilson? Para a agenda dele? Foi quase isso. Quase isso, né? Saiu. Estamos aqui, finalmente. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Também faço parte aqui da equipe da Conte. Tô bem nervoso, a primeira vez que eu tô aqui no Conticast. Sempre observei ali de fora, mas vamos nessa aí. Falar sobre esse assunto que é tão importante agora e a gente só não pode perder o prazo, né? Perfeito, perfeito. Estamos gravando aqui, o prazo está começando, né? E sempre tem aquelas questões, né? Sempre deixar para a última hora, mas o interessante é antecipar. Então, como o Bruno já antecipou e vocês já estão cientes, o podcast de hoje é sobre imposto de renda da pessoa física. Então, o prazo está começando e acho que esse objetivo de hoje é dar uma pincelada. A gente vai ter uma série de conteúdos sobre o imposto de renda, tirando todas as dúvidas. A gente sabe que muita coisa mudou de um ano para o outro, né? Então, dar aquela pincelada realmente nessas mudanças e tirar aquelas principais dúvidas sobre o imposto de renda da pessoa física. Tranquilo? Tudo certo? Perfeito. Bora lá. Massa, isso aí. Então, queria que vocês começassem. Imagino que muita gente já sabe, né, o que é a declaração do imposto de renda da pessoa física. Mas vamos imaginar a primeira vez que é uma pessoa que está fazendo. Como explicar o que é essa declaração para essa pessoa? Então essa é uma maneira da gente entregar para o governo todos os nossos rendimentos. Com o avanço da tecnologia, a gente sabe que o governo ele tem acesso a tudo. Mas ainda assim a Receita ela gosta de dar, é aquela coisa, né? Me pague, mas me diga quanto que você me deve. Então a declaração é esse modelo, é esse momento. É o momento da gente falar para a Receita, ó, recebi isso, tenho rendimento de banco, tenho rendimento de aluguel. É o momento do contribuinte demonstrar de fato o que é que ele vem recebendo durante o ano, que nesse caso agora a gente vai declarar todos os recebimentos do ano anterior, que é 2023. Perfeito. Mas a primeira dúvida que deve surgir quando se inicia esse prazo é: quem deve declarar o imposto de renda da pessoa física? Perfeito. Eu acho que antes da gente falar sobre quem deve declarar, é importante falar sobre os aspectos de prazos, tanto de entrega quanto de recebimento. Acho que isso é muito importante, né? Começa agora 15 de março, o período da declaração, e vai até 31/5, certo? E a partir daí começam os pagamentos referentes ao imposto a pagar ou a parte da restituição, certo? Agora para 2024, referente ao ano 2023, nós tivemos várias atualizações, né? Perfeito. Então, assim, a gente teve a parte dos ganhos, que houve essa tipo de alteração, foi muito importante, né? Teve a questão dos lucros, que teve essa alteração. Então, assim, foi uma gama de informações que o cidadão esperava isso há muito tempo, por conta da última atualização, salvo engano, foi em 2015. Então, vamos lá, quase 10 anos aí a gente esperando por uma atualização. Muita coisa já mudou, né, de um período para outro. Isso. Perfeito. Então, acho que seria interessante, né? É interessante a gente começar com essas principais mudanças. Destacar as principais mudanças da declaração desse ano comparada ao ano passado, né? Então, por favor, atualizem o pessoal que está assistindo ao nosso podcast. Então a gente teve a primeira parte, foi essa questão da alteração dos rendimentos tributáveis, né? Que a gente tinha 28.559,70 e agora a gente passou para 30.639. Então, poxa, Bruno, foi um aumento significativo, era o que a gente esperava, não, mas teve uma mudança que é importante. O primeiro passo já é esse. Perfeito. Segunda mudança,
Edmilson Júnior? Desde o ano passado, salvo engano, a gente já tem aí essa declaração pré-preenchida, né? Facilita muito, mas não resolve e não te desobriga ou tira a necessidade de que você tenha acompanhamento de um profissional. É muito importante ter alguém ali do lado, por mais que tenha algumas informações já estão ali disponibilizadas pela Receita, mas nem todas estão ali. Tem informações de despesas com saúde, uma série de informações que é inserido após a Receita apresentar uma parte da declaração, você tem que completar, e aí a partir disso daí você vai ter o seu imposto. Essa é uma informação bastante valiosa. Muita gente faz por conta própria, né? Então existe realmente essa cultura da mesma pessoa estar fazendo o seu próprio imposto de renda. E você tocou num ponto muito importante, a importância de um contador, de um profissional estar fazendo essa declaração do imposto de renda. Isso é um ponto realmente para a gente destacar, não deixar passar batido, né? Então, a importância que tem um contador para fazer essa declaração de imposto de renda, né? Porque são vários pontos, várias particularidades que não pode passar batido, né? Exatamente. Temos muito cruzamento de informações. O Pix foi usado por 100% das transações financeiras agora e é uma transação totalmente controlada pela Receita. Então, cada ano que passa, está muito mais difícil se esconder do leão. O leão está ali, pronto para atacar. E aí, existem erros comuns, que o principal é esse que a gente falou, que é não procurar um profissional qualificado para poder estar fazendo essa declaração e estar orientando também a fazer o levantamento da documentação, né? E existe o risco de cair na falha, e o principal problema que o contribuinte ele só descobre quando percebe, quando precisa, né? É quando ele vai verificar que o CPF está cancelado. Então a gente só percebe que está com problema com a Receita quando vai fazer um financiamento, quando vai fazer um investimento, quando a gente precisa de fato que o nosso nome esteja totalmente irregular, que nem sempre é só pagar tudo em dia, mas também declarar. Se você não declara seu imposto de renda no prazo, no período, o seu CPF pode ser suspenso, né? Perfeito, perfeito. Imagino também que vocês já vivenciaram muitos erros nesse envio de declaração, né? Na verdade, corrigir erros de declarações que já foram enviadas. E aí eu queria realmente esse ponto de curiosidade, né? Aproveitar a experiência de vocês na declaração do imposto de renda, nesse envio e nessas correções dos piores casos, assim, eu acho que vocês já vivenciaram, né? É bom a gente também passar essa experiência. Perfeito, João. Assim, basicamente a gente, com esse conteúdo tão tecnológico que nós temos, o programa da Receita hoje ele mais é um confrontador de informações, certo? Então, assim, caso você tenha um vínculo CLT, todas as informações sobre o seu rendimento são enviadas pela DIF. Perfeito? Perfeito. Então, assim, essas informações já estão lá. Então, assim, quando você tem também o gov.br nível ouro, você tem uma gama de informações suas que já estão lá, como nome completo, CPF, e-mail, celular. Todas as informações precisam ir dentro do imposto de renda, certo? E isso faz com que o contribuinte ele se ache autônomo para poder transmitir a declaração, porque basicamente vem 75% a 80% dessas informações básicas para poder você realizar seu imposto de renda. Só que existem outras informações que são extremamente importantes, né? Tem os gastos com médicos, são um problema muito grande, que às vezes muitas pessoas querem fantasiar. Tem as questões do gasto com instrução, né? Dependentes ou do principal, que são pontos muito extremamente importantes, que às vezes o contribuinte se acha no direito de alterar o valor para poder tentar ter um valor maior de restituição, sendo que é algo quase que impossível, né? Tem a questão também de bens e direitos, tem a questão hoje da pensão alimentícia, certo? Que é algo que tem muito problema, porque se não tiver transitado e julgado na Justiça Federal sobre algo para poder pagar a pensão alimentícia, você não tem esse direito a abater isso do seu imposto de renda. Então, essas questões que nós, como profissionais contábeis, a gente tem que ter e olhar, analisar esse ponto e saber qual é o melhor caminho a ser tomado, né? A última declaração que eu fiz foi de um cara que ele alterou a modalidade de tributação dele, Sim. certo? Quando ele entregou a declaração, e aí ele precisou refazer a declaração dele e não tinha mais como fazer. Quando a gente fez a modalidade correta, daria o imposto a pagar de R$7.000.
E a surpresa, faz o quê? O que é que faz? Então são esses pontos, às vezes é uma economia de um preço que a gente cobra, que eles acham que é caro, e que às vezes o leão, quando vem, ele cobra muito mais caro, né? E às vezes é irremediável. Você tocou em pontos muito importantes. Eu acho que a gente podia fazer um podcast aí só de só fala agora. Só realmente puxando alguns ganchos de falas. Mas assim, o cruzamento de dados. Isso. Então, a gente como contabilidade, a gente já enviou a DIF, né? Para declaração de imposto de renda da pessoa jurídica. E esse cruzamento de dados que acontece. Tanto de escolas, por exemplo, que acontece muito, né? A questão de educação dos filhos, dos dependentes. É bom realmente salientar essa importância. Você falou a questão dos médicos, por exemplo. Normalmente a gente não emite, a gente não pede nota, né? Quando a gente vai no médico, vai em uma consulta, a gente não tem esse hábito. A maioria da sociedade não tem esse hábito, né? De pedir essa nota fiscal. E às vezes quer colocar na declaração de imposto de renda e não tem esse cruzamento de dados, né? Então acontece muito esses casos, né? Vocês já presenciaram muito, acredito eu, né? Com certeza. E se lembrar que a gente tem a de média também, né? Perfeito. Então, essas informações já são transmitidas pelas empresas no processo da Admed. Então, automaticamente, ele faz a vinculação do CPF do tomador de serviço. Então, não adianta nada você pagar por um serviço médico de R$2.000, chega lá, você queria colocar 20, né? Tem coisas, um zero não nasce assim tão rápido, tão fácil, né? Digitação não cola, né? Você falou de média aí, que para o pessoal que não conhece, é uma das declarações que os contadores enviam para o governo. Além da Admed, temos o E-Financeiro. E agora tem muitos bancos digitais, como... Pode falar o nome, né? Pode sim. Aproveitando, Nubank patrocina a gente, né? Então, assim, tá mais perto do Stone, o verde, assim. Com certeza. Na paleta. Assim, a gente tem abertura bancária nos últimos anos, foi muito maior. Antigamente era muito difícil para se ter uma conta bancária. Hoje todo mundo tem um celular, tem uma conta bancária, faz e recebe Pix. E esses bancos digitais, como os bancos mais tradicionais, enviam a declaração chamada E-Financeiro. E ali estão todas as informações de transação financeira. Então não adianta você comprar 20, 30 mil no cartão de crédito, ter transferências de 20, 30 mil para um Pix, receber 40 a 50 mil no seu Pix e chegar lá e declarar um salário mínimo só para ter um comprovante de renda, apresentar para o banco. Não vai casar a informação, não cola, mágica, né? Esse tipo de mágica aí não está colando mais e o governo está apertando. E esse tipo de problema é o que nos traz mais trabalho. E o engraçado é que eu não fazia declaração de imposto de renda. Era um assunto que eu não me envolvia muito. E eu comecei a fazer declaração de imposto de renda corrigindo declaração de imposto de renda de marca que caiu na malha. Peraí. É melhor que é mais gostoso, é mais caro. Calma aí que a gente vai entrar nesse ponto de erros e multas, né? Só um ponto, João, antes de você continuar. Edmilson falou um ponto extremamente importante sobre o E-Financeiro. Na estrutura do Pix, basicamente, as pessoas acham que é uma transação como um DOC e um TED antigamente, de pessoa para pessoa. Com essa regulamentação desse processo, o dinheiro básico, qual é o caminho do dinheiro? O emitente, né, a pessoa que está transmitindo o Pix, Receita Federal, e o destinatário. Então, assim, toda essa transação, ela cai dentro da Receita. E o E-Financeiro veio para todas as empresas que têm atividades financeiras dizer todas as movimentações que são feitas. Sim. Então, assim, a gente não consegue apagar isso e dizer que não existiu nada disso, sabe? Que as pessoas têm a falta, não, faz um Pix aí, não, sabe? Então, tem diversas movimentações que existem que pode ser que em 2024 você não caia na malha, mas você pode ter revisão de processos sobre tudo isso, né? Que muitas das vezes a gente vai pleitear, como o Edmilson falou, financiamento, e nesse momento que aí o CSI Miami vai pra cima e acha coisa. Você, depois de fazer todo o levantamento de documentação, já escolhi minha casa, o meu carro, e já tô todo empolgado, apaixonado pelo bem. Já fez na hora de compras fechar, na Casa Bahia. Já fiz as compras na Casa Bahia. E na hora de fechar com o banco, problema no CPF, aí você corre para o contador, mas aí o problema já está muito grande. Né? Um ponto aqui que está até fora do nosso roteiro, que é bem interessante, que vocês, na conversa aqui, a gente já falou sobre a DIF, já falou da Admed, já falou da E-Financeira. Se a gente falar o número de declarações aqui, a gente vai virar a noite aqui só para falar sobre as declarações. E eu fico imaginando o seguinte, o banco de dados que a Receita tem em mãos.
dizem que o novo petróleo são dados. Imagine esse banco de dados, esse cruzamento de dados. Então não existe mais essa questão de colocar um zero a mais numa nota fiscal, numa declaração, porque realmente não tem mais por onde fugir do leão, né? Tudo tá amarrado. Tá amarrado. E aí você tocou um ponto muito importante, que é essa retificação, né? Corrigir declarações enviadas em errado. E aí o Pix é 3 vezes maior, né? O Pix que a gente tava falando da financeira já é maior essa movimentação, né? Porque senão a gente não vai estar fazendo uma declaração. A gente tem que voltar nas informações do período antigo, tá? E analisar todo o processo, refazer e assumir aquela responsabilidade. E como eu falei, eu não fazia declaração de imposto de renda. Não são todos os contadores que fazem, tem amigos meus que não fazem, exatamente por conta dessa omissão de documento, por conta da responsabilidade, de uma série de riscos que a gente está assumindo quando a gente vai transmitir a declaração de imposto de renda. E nesse caso específico foram 2 pessoas que recebiam benefícios do INSS, e essas pessoas acreditavam que por estar recebendo aposentadoria, e a aposentadoria era de um salário mínimo, não precisava. Porém, essa pessoa, ela não recebia só uma aposentadoria. Sim. Ela recebia a dela e a pensão do marido. Mais um outro benefício. Quando ela somou com o benefício que era do marido, o rendimento do ano ultrapassou. Se ela tivesse feito a declaração, que isso agora é uma informação muito importante, se você faz a sua declaração de imposto de renda no período correto, nem sempre você vai pagar imposto. Você vai chegar para a Receita e apresentar, eu recebi isso aqui, eu paguei isso aqui de INSS, eu paguei isso aqui de despesas com saúde, ou mais despesas que podem ser dedutíveis. Você pode ter imposto a restituir, ou você pode dar imposto a pagar. Depende muito da realidade de cada um. E no caso dessa pessoa, ela teve o CPF suspenso, e se ela tivesse efetuado o envio dessa declaração no período, ela não iria ter imposto a pagar. Porém, ela teve que pagar a multa, porque ela teve todo esse processo de ter caído na malha, teve que pagar um novo serviço ao contador ali para fazer essa análise de dados, para poder fazer uma nova transmissão. Então, assim, é sempre importante buscar, mais uma vez eu falo, busca um profissional qualificado. Busquem a ponte, né? Busquem a ponte, né? levem toda a sua documentação. Escuta. Às vezes a gente, quando não tem o conhecimento daquilo, a gente acha que o contador está pedindo demais, ele está cobrando muito caro, é uma coisa rapidinho, tá preenchida. Não é. Quando você omite informação do contador, então serve também não só para o contribuinte de pessoa física, serve também para o contribuinte de pessoa jurídica. Apresentem a sua documentação completa, porque naquele momento o contador é seu parceiro. Quem você tem que estar de mão dada ali. Não só nesse momento, né? Não só nesse momento, né? Agora na declaração de imposto de renda, mais sempre, né? Principalmente. E outro ponto, Edmilson, que é extremamente importante salientar, que não é só transmitir a declaração. Exatamente. A gente precisa consultar todo o processo de validação até a compensação ou o pagamento do imposto ou a restituição do imposto. Não é simplesmente transmitir, entregar o documento ao cliente, o recibo, não. Existe todo um processo que a gente precisa fazer um acompanhamento, estudar e analisar toda a estrutura do cliente para poder saber qual a melhor forma de tributar ele, entendeu? Sim, perfeito. Poxa, eu tenho uma quantidade grande de filhos, né? Tenho 3, 4 filhos, então automaticamente eu tenho um gasto grande de saúde, despesas médicas, eu tenho um gasto grande com instrução, e esses processos que justamente são o contador que vai validar esse processo para você e tentar enxergar o melhor caminho para você nesse ponto, entendeu? Perfeito. E aí eu queria realmente puxar a gente falou alguns erros, né, que acontecem, mas para todo erro existe uma consequência. Quais são as consequências de estar cometendo esse erro na declaração do imposto de renda, né? Primeiro de todos é a malha, né? Perfeito. O cara a malha e aí óbvio a precisa ser dito. Vale dizer qual foi o erro que ela identificou. E você pode estar certo no que você fez e a Receita entendeu de uma outra maneira, faz parte desse processo. Só que para poder você fazer isso, tem que chancelar e validar com as suas informações. Sim. Então, poxa, se eu tenho automaticamente notas de 200, 300 mil reais com gastos de médicos, eu vou ter que comprovar isso, não é? Poxa, tem a de médico como falamos? Temos, mas muito provavelmente a Receita vai pedir que você envie também esses documentos para ela. Então, assim, vai a questão de alimentando, né, que a gente muitas das vezes, hoje é obrigatório colocar o CPF, mas muitas vezes não se colocava o CPF com o intuito de ampliar essa questão da restituição. Então,
era feito de maneira demasiada, e hoje em dia a gente precisa, tudo isso precisa ser analisado. Quem realmente tem direito a você incluir como um dependente e que traz um benefício. Eu já peguei um caso de um amigo meu, ele colocou a esposa dele junto à declaração por conta da filha, porque ele pagava o plano de saúde. Quando eu olhei, eu falei assim, amigo, não estou entendendo essa escolha sua em fazer isso. Não, mas estava lá para preencher, era muito mais fácil para mim. Então a gente tem que fazer todo um processo de tirar essas informações, porque as pessoas não sabem. Gente, é o seguinte, se você coloca as pessoas dentro do seu imposto de renda, todos os rendimentos dela têm que vir nesse processo. Então não adianta vocês, entendeu, colocarem as pessoas com o intuito de ampliar essa questão da sua restituição ou diminuir seu imposto a pagar, porque isso pode lhe trazer danos seríssimos. Perfeito? Perfeito, Bruno, perfeito, realmente. Edmilson, Bruno, você tem mais algum caso assim, bem particular, né? Bem, como eu posso dizer, interessante para servir de alerta para o pessoal que está assistindo? Eu acho que eu quero realmente explorar essa experiência que vocês têm como declaração de imposto de renda, né? Basicamente a gente tem, né, esses erros de médicos e de dependentes são os que recorrentes. Basicamente todo ano isso acontece, né? Sim. Mas temos as questões também de vendas de bens e direitos, né? De posse de automóveis, de imóveis, que muitas das vezes as pessoas fazem a venda desse processo. Existe o ganho sobre essa venda, né? Ganho de capital. E que às vezes ele não gera o DARF para poder fazer o pagamento, mas a pessoa que comprou botou lá como um bem dela. E aí faz esse cruzamento de informações que são erros também, que é passível de você cair em malha fiscal. Entendeu? Perfeito, perfeito. Edmilson? Então, das situações mais pitorescas, como a gente fala aqui na Bahia, que eu passei, de fato foram essas. O erro de preenchimento é sempre presente todos os anos na vida dos contadores. Quando a gente é sempre procurado e é aquela coisa, se tinha uma dúvida, me ajuda aqui, e sempre é em cima da hora. Então, a gente tem agora um prazo consideravelmente extenso. Como o colega Bruno falou, a gente tem que passar por um processo de validação da informação. A gente tem que analisar se a documentação está completa. E para a gente não passar por esse tipo de situação de ter que retificar, de ter que corrigir, e você chegar lá na hora de realizar seus sonhos, seu CPF não está apto para concluir os processos que vocês estão tentando fazer, é importante trazer essa documentação o quanto antes. Porque também não adianta deixar para o último dia, trazer, eu tenho uma casa em tal condomínio, eu tenho esse carro aqui, essa casa é financiada. Aparecer imóvel, carro do nada, né? Esse carro está quitado, mas a casa está financiada. Que tudo isso, gente, tem que estar ali. Nossas dívidas de financiamento vão para a declaração de imposto de renda também. As dívidas de financiamento que já foram quitadas precisam ser informadas lá também. Questão de investimento, né? Isso é um ponto muito interessante também, questão de compra, né? De ações na bolsa, de valores. Esse é um ponto realmente bastante também que a galera às vezes acaba se passando, né? Pela falta de informação. Isso. Mas qualquer pessoa que comprou uma ação no ano de 2023, né? Outro ponto importante é que a declaração é baseada no ano de 2023. Né? A gente não se enganar com essa questão do ano. Então, qualquer pessoa que comprou uma ação durante esse ano de 2023 precisa estar fazendo a declaração de imposto de renda, né? Qualquer tipo de investimento. Mas, Wesley, quantos inscritos aí? No canal? Quantos inscritos no canal? 198. 198? Eu ia colocar a meta de 200, é baixa, né? É baixa, né? Dá pra melhorar isso. Pô, com certeza. Então, pessoal, por favor, nunca te pedi nada. Você já pediu alguma coisa pro pessoal, Bruno? Edmilson também não? Nunca, né? Minha primeira vez aqui. Então, essa moral. Pela primeira vez, Edmilson, dá essa curtida aqui, dá aquele joinha, certo? E compartilha com um amigo que precisa fazer uma declaração de imposto de renda, que tem alguma dúvida, e se inscreve no canal na Conte, né? Então, até porque as informações que Edmilson e Bruno deu aí, já valeu o like, né, galera? Com certeza, por favor, né? Lógico. Aqui é chuva de informação, amigo. Você tá pensando que é brincadeira? Mas assim, esse é o primeiro conteúdo da série de conteúdos que a gente vai estar lançando nesse período da declaração de imposto de renda, né? Velho, eu costumo falar uma coisa assim, a gente precisa ser uma cama de conforto para poder você se sentir à vontade, para poder voltar todas as suas energias para o que realmente faz sentido para vocês, certo? Então,
Rapaz. Somos uma cama de conforto. O Grupo Conte é uma cama de conforto, né? Você tem a certeza que tem profissionais altamente capacitados para todas as demandas que vocês solicitam para a gente. Se a gente não souber, a gente resolve também. É aquela questão, né, Bruno? O contador do Grupo Conte, você tem que se sentir à vontade como se estivesse conversando com o seu psicólogo. Com certeza. E não pode mentir como você faz com o seu advogado. Todos fizemos aqui pós-graduação em psicologia. Fato real. Você falou que o órgão também precisa ser aqui. Perfeito. É uma coisa que todo ano a gente fala e todo ano o pessoal se atrapalha. Que são os motivos que obrigam a fazer a declaração. E aí eu queria que vocês falassem. Ô Levi, Quer voltar, você... que ele quer fazer agora. Né? Então, pessoal, quem tem rendimentos acima de 30.639, Júnior, como é que calcula isso? Gente, quem recebe mais de 2.553 por mês, para os profissionais de contabilidade, tem uma coisa que é muito importante. O 13º ele é sempre declarado à parte dos rendimentos do ano. E aí, quem recebe aluguéis, outros rendimentos, inclusive os rendimentos não tributáveis. Rendimentos não tributáveis também devem ser informados lá, mesmo que eles sejam isentos. Eles têm que estar informados na sua declaração. Então são esses detalhes que a gente acha que é pequeno e que vai passar desapercebidos, que não passa. Eu vou sempre ficar repetindo, quanto antes vocês trouxerem as informações pra gente e a gente puder estar fazendo esse tratamento, ou falta esse documento, traz, falta esse, traz. A gente está validando a informação, ver se falta alguma coisa. Quanto antes é mais importante trazer, pra gente fazer essa entrega da melhor maneira possível. essa questão do rendimento, né, é um ponto muito importante, porque, como você falou, é um dos erros que acontece, não informar todas as fontes de rendimento, né? Então, acho que é bom você salientar mais uma vez essa questão, né, dessa soma de rendimentos. Acontece muito com médicos, advogados, representantes comerciais, que tem mais de uma fonte de rendimento, né? Uma fonte de renda. Então, é bom salientar, mais uma vez, essa questão da soma de rendimentos, né? Qual é o valor mesmo? 30.639. Peraí. Fala olhando para aquela câmera. Wesley, esse é você? aquele corte. E você vai falar assim, ó. Vai colocar lá no Instagram da Conte Educação e do Grupo Conte. Perfeito? Pronto. Vamos. Edmilson, respire. Beba uma água. Beba uma água. Porque essa informação é valiosa. Você já viu em vários lugares, mas na voz de Edmilson não. Vai lá, por favor. Então vamos lá. 30.639,90, que dá 2.553,32 por mês. Ah, tem que ser de um lugar só? Não, gente. É o somatório dos seus rendimentos. Se você tem um emprego que paga o salário e já te mandou o informe de rendimento e não dá esse valor, mas você tem outra fonte de renda, ou você tem rendimento que está ali, tá te trazendo retorno todo mês, levanta a documentação e soma. Porque se passou desse valor aí, você está obrigado a declarar, mesmo que não dê imposto a pagar. O importante é você informar a Receita. Você tocou em um ponto muito importante, e aí eu vou aproveitar a experiência de vocês dois. A questão da empresa estar passando, né, esse informe de rendimento. Hoje todos os clientes do Grupo Conte já receberam com toda certeza. Mas é bom salientar esse ponto da empresa estar passando esse informe de rendimento, né? Porque é uma declaração da DIF que a gente informa, né? Esse cruzamento de dados. A gente está sempre falando, né? Cruzamento de dados, informações, declarações. Exatamente. A empresa que você trabalha já informou para a Receita quanto ela te pagou. Quem teve seu imposto retido no mês, e também a Receita já sabe que ela já teve seu imposto retido ali, mas ainda assim ela quer que você informe. Então, se você ainda não recebeu seu informe de rendimento, cobra o pessoal do departamento pessoal da sua empresa. Aqui da Conte, o nosso departamento pessoal já distribuiu para todos os nossos clientes estarem enviando para os funcionários, para que eles tenham tempo hábil suficiente para poder efetuar essa declaração. Perfeito. Bruno, queria explorar mais um ponto, que é a questão de dependentes, né? Isso. Eu acredito que seja um erro muito comum e, como você falou, você já vivenciou um erro sobre isso, né? Então, passar, né, salientar essa questão independente quando enviar, quando declarar. Tem a questão dos pais separados, né? Então, às vezes, os Erro dois muito comum. declaram, né? Um erro muito comum que acontece, né? Isso, porque a gente tem que salientar, ver até quando a gente pode.
o dependente, ele pode realmente trazer um benefício para a gente, né, como contribuinte, e quais são as despesas que a gente tem com ele que realmente são dedutíveis, certo? Muitas das vezes a gente pensa, o menino tem escolinha, tem curso, tem farda, tem livro, vai botar tudo. Não, gente. Escolinha de futebol não entra? Não, imagine, não entra. Todos esses gastos não entram dentro desse processo. Por isso que a gente ainda não conquistou o Hexa. E tem esse ponto que você falou, João, que é extremamente importante, pais separados. Um vai precisar escolher quem vai ser o dependente, quem vai colocar dentro da declaração de imposto de renda. Por quê? Não adianta você ter um gasto com um plano de saúde e sua esposa, seu companheiro, companheira, ter o gasto com a escola. Um plano de saúde e outra escola, certo? Então, o que é que eles fazem? Não, eu vou colocar a escola aqui e você bota o plano de saúde. Gente, pelo amor de Deus. É justamente por isso que pede o CPF dentro dessas informações para poder falar. Vai cair na malha os dois, vai precisar fazer essa retificação. Um dos dois vai ter esse benefício de os gastos desse dependente deduzido imposto de renda. Você falou um ponto, João, que eu toco aqui que eu lembrei, que é extremamente importante. O ECAC, ele cancelou o código de acesso, que era um acesso muito importante, que tínhamos o portal da Receita de alguns contribuintes, certo? Então hoje não temos isso. O que acontece? Hoje, qual é o principal acesso ao ECAC, né? O site da Receita Federal, gente, é o gov.br, certo? Hoje temos dois problemas com o gov.br. Primeiro, você precisa ser prata ou ouro para a gente poder ter acesso às informações e fazer o preenchimento da declaração, certo? Outra coisa, muitas das vezes vocês colocam como nível ouro, mas colocam também validação em 2 etapas. O que é validação em 2 etapas? Cada vez que você fizer um acesso dentro do ECAC, você vai receber um SMS, um número cadastrado dentro do aplicativo do governo federal, para poder fazer essa validação. Então, assim, você precisa correr contra o tempo, porque imagina, ser 31/5, você está querendo fazer revalidação, fazer leitura, Bruno não está lendo, Edmilson não está lendo meu rosto, eu vou fazer o quê? Aí não tem como. João, e agora o que é que eu faço? Não tem como resolver, gente. Então a gente tem que trazer com afinco isso e ver logo a documentação para poder trazer aqui para o Grupo Conte para a gente fazer esse processo de declaração de imposto de renda agora em 2024. Tocar nesse... Desculpa, João, te cortar. Não, por favor. Nesse assunto, trazer uma dica extra para nossos telespectadores que estão assistindo aí no Brasil todo, sobre o nível ouro. Muita gente não consegue fazer reconhecimento facial e fica perdido em relação aos processos de segurança do Gov. Uma das maneiras de você ter o seu reconhecimento facial validado pelo celular é você instalando seu e-título. Eu mesmo me bati por muito tempo sobre como conseguir fazer a minha validação e não estava validando, até que um colega meu me falou, olha, baixa o e-título no celular, porque você tem a biometria cadastrada no seu título digital, que é o aplicativo, e aí o Gov, ele vai vincular os dois aplicativos. Então, assim, fugindo um pouco do tema do nosso bate-papo aqui, mas é uma maneira de facilitar o processo, né? Então, se você tem o e-título no seu celular, você consegue transformar a sua conta do Gov em nível ouro, ou você pode utilizar a conta bancária instalada também no celular. São dois caminhos que você pode estar acessando e transformar. Não, realmente, Edmilson, é muito importante a gente salientar essa questão do nível da Sengov, né? Prata por ouro, esse é um ponto muito importante. E aí, Wesley, eu já vou realmente colocar aqui como desafio para esses dois, já de gravar um conteúdo só para falar sobre a questão da Sengov do prata pro ouro. Beleza? Wesley, vamos fazer melhor. Desculpa interromper. Por favor, do jeito. Vamos fazer o seguinte. Tem a questão da meta. Como é a meta? Me fale a meta aí para poder a gente ver como é que a gente faz. Qual é a meta, Jota? Hoje a gente tem 198 inscritos no canal. Certo? Perfeito. Vamos para a meta de 210. Certo. Tranquilo? Certo. Perfeito. Meta aceitável. Qualquer coisa a gente dobra a meta. Se a gente alcançar, a gente dobra. Com certeza. Fechado? Então, 210 inscritos. Bruno já foi desafiado aqui que vai gravar um Reels para mudança de nível da conta do Gov. Fechado? Vamos melhorar isso, porque eu tô achando que tá muito raso, né? Então vamos fazer o seguinte. Vai abrir uma caixinha de pergunta com as dúvidas. E aí o Grupo Conte vai todo se disponibilizar para a gente poder fazer a resposta dela. Porque às vezes, assim, dentro desse contexto, cada um tem suas dúvidas. E a gente abordar toda uma gama de informações que tem o imposto de renda é bem difícil em curto espaço de tempo. Então, o que a gente precisa fazer? Abre uma caixinha de perguntas, certo?
Vocês vão mandar todas as perguntas, as dúvidas e vamos nos comprometer em gravar esse conteúdo para vocês. Tem 45 pessoas aqui para responder todas as perguntas que vão ser feitas. Rapaz, Ave Maria. Aí vai ser até depois do prazo da declaração de É imposto de renda. chovendo molhado. Mas Aí vai mandem estar logo tirando essas dúvida. perguntas o quanto antes. Não pode ser dia 31/5, pelo Não amor de Deus. A pode. caixinha pelo menos não vai estar lá até dia 31/5. né? Exatamente. A caixinha vai ser da pergunta, você já transmitiu? Me ajudem, né? Me ajudem, por favor. Mas, Wesley, mais uma vez, a gente vai precisar de outros podcasts, vai ser uma série de conteúdo. Você já fez uns 3 sinais, eu fingi que não vi ali sobre o tempo. Então a gente vai estar, infelizmente, vou pedir uma palavra final, né? Uma informação final para vocês sobre a questão do declaração do imposto de renda. Eu tinha notado aqui uma coisa em caixa alta. Não esqueçam de pagar o DARF. João perguntou sobre os problemas que eu já tinha enfrentado. Pessoas que parcelam o imposto ou que não tem uma comunicação direta com o profissional que está transmitindo, que às vezes é contador e às vezes não é. Eu conheço muita gente que não é contador e transmite. Tenham comunicação bem alinhada para saber se o DARF está sendo pago em uma cota só ou se ele está sendo pago parcelado. Porque Sim. se você começar a pagar e parar de pagar as cotas, o seu CPF vai ficar inapto da mesma maneira. Então, gente, alinhe essa comunicação. Se você teve imposto a pagar, você vai pagar de uma vez só, paga de uma vez só. Mas se você vai pagar em cotas, deixa isso bem combinado, deixa ali agendado já no seu gerenciador financeiro do banco, para que você não se passe de pagar os DARFs e não tenha problema depois. Porque se você não paga o DARF no ano e no ano seguinte você tem imposto a restituir, você não tem direito à restituição, congela tudo. Perfeito, perfeito. E só uma vírgulazinha. Tem um débito automático, né? Pelo amor de Exatamente. Deus, gente. Conta bancária, você já ajeita tudo lá, bota a data, tudo direitinho. Só Então, deixar o dinheiro na conta. papel não existe mais, Mas isso, né? acontece, né? Acontece. Não, mas é só pra salientar, pra fomentar o pessoal, por né? isso que vai ser importante vocês responderem as caixinhas de perguntas, porque cada pessoa tem uma situação. Sim. Cada sim. ser humano que tem uma situação particular. Então a gente tem essa equipe grande aqui, porque cada um pode se identificar melhor com a situação deixada na caixinha de pergunta ali. Perfeito. E pode te dar um posicionamento mais completo. Perfeito. Bruno Macedo Fraga, por favor. Fala, meu querido Jota. Meus amigos, é o seguinte. Temos lá, quantos dias? Quase 75 dias, né, pra gente poder fazer. O que eu quero falar é chover realmente no molhado. Gente, não deixa pra última hora. Vai no profissional, busca a gente pra gente poder trazer algumas informações. Nem sempre é sobre dinheiro, né? Às vezes é sobre orientação, que é nosso papel também, é um papel de educação com nossos clientes, né? Então, assim, vem tirar as dúvidas com a gente. Mais um motivo da caixinha de perguntas. As dúvidas que vocês têm sobre o imposto de renda, pra gente poder tirar e fazer todo esse processo educacional também, não é? Com vocês, que é extremamente importante. E assim, né? Vou passar minha mensagem final agora, vocês me permitem, por favor, né? Com certeza, com vontade. A declaração do imposto de renda, o prazo, começa dia 15. Certo. Vocês sabem o que é comemorado dia 15? 15 de março? Pô, não sei. Wesley, Dia do consumidor. dia do consumidor. Vixe, vai ter promoção, Não tem surpresa aí no Sério? final? E aí o seguinte, vou até falar baixo aqui, perto do microfone. Não contem a ninguém. Ou disparem realmente, podem disparar na verdade. Disparem a notícia. Coisa Mas, boa tem que reverberar, né? por favor, mas só para vocês que ficaram até o final desse podcast. 50% de desconto no BPO financeiro do Grupo Conte. Não tô acreditando nisso, não. 50% de desconto no primeiro mês. Só no primeiro aí não tem graça Não. nenhuma. melhorar. Não, peraí, pô, calma aí. Não tem graça nenhuma, só tem pra Me gente. ajudem, peraí, pô, O pessoal calma. já esperou, já assistiu nossa Peraí, live pô. aqui. Pessoal, Vamos melhorar, vamos melhorar. Pessoal, Vamos fazer o seguinte. não, calma. Eu estou garantindo Certo. 50% de desconto no primeiro mês. Você garante? Faz o seguinte, gente. Pode falar com o Luciano, certo? Com o financeiro da Conte. Diga que Bruno autorizou mais um mês. Eita. Depois a gente resolve como é que faz aí, pelo amor de Deus. Depois dessa, chefe, não tem como ficar de fora. Serão 3 meses com 50% Rapaz. de desconto. Um Rapaz. de João, Essa, um por Bruno essa e eu assino retenção, embaixo agora. essa retenção na fonte que vai ter da gente, vai dar na declaração de imposto de renda? Ó, tá gravado, enfim, né? Não tem pra onde fugir, viu? Então são 3 meses
de 50% de desconto no BPO financeiro do Grupo Conte. Wesley, você vai liberar mesmo esse vídeo, Wesley? Não tem muito o que fazer não, né? Tem prazo pra gente poder fazer? Como é que vai funcionar? Explique aí pro nosso Rapaz. telespec como é que vai ser isso. Então, o prazo é do dia 14, né? Hoje. Sim. Não, ontem, no caso. Foi aniversário dia 15. Dia 14 até o dia 17. Dia 15, o dia do consumidor, e o início do prazo do imposto de renda. Isso, exatamente. Até o dia 17. Exatamente. Então, é uma sexta, um sábado e um domingo. Fim de semana para fechar negócio. É isso? Você vai liberar esses 3 meses de 50% de desconto do BPO financeiro do Grupo Conte? Não tivemos outra alternativa. É isso. Rapaz, depois dessa mensagem, muito obrigado por assistir. Se inscrevam no canal do ConteCast e conte com a gente. Até a próxima. Até a próxima.